As reuniões de oração da igreja aconteciam todas as noites de segunda-feira, às 19 horas. Depois de 1 ou 2 anos passaram a ser bem frequentadas. Geralmente em torno de 200 a 300 pessoas. O pastor pedia que alguém começasse com a leitura da Bíblia e uma oração. Após um hino, a reunião de fato começara. Nunca ninguém foi convidado a orar. O doutor cria que o Espírito Santo inspiraria e moveria as pessoas a orar se fossem humildes e ficassem na expectativa. Se ele percebesse um silêncio depois de 30 a 45 minutos, o doutor anunciaria outro hino e resumiria a reunião, que seria encerrada dentro da próxima meia hora se o silêncio permanecesse. Sempre dando oportunidade de orar a quem estivesse tímido ou hesitante, caso que realmente quisesse orar. Não existem palavras que expressem o quanto aquelas reuniões eram abençoadas, calorosas e sinceras, sempre nos fazendo sentir tão próximos de Deus como as portas do céu. Houve uma noite em que o doutor pediu que Harry Woods iniciasse a reunião. Era um homem de 60 anos, realmente convertido, homem de vida simples e trabalhadora, mas que antes não dava atenção às coisas espirituais. Quando Harry Woods entendeu o que o Evangelho de Jesus Cristo lhe oferecia, ele o captou e se entregou de corpo e alma. De uma forma muito discreta, Harry era uma pessoa notável e sobre o qual eu gostaria de ser capaz de escrever à altura. No entanto, não cheguei a conhecê-lo suficientemente bem. Bastante tímido, morava do outro lado da cidade, mas sempre conversava com o doutor e abria seu coração para ele, especialmente no sábado à noite após a reunião dos homens. Ele era diferente da maioria dos demais de forma que parecia ver tudo, mesmo as mais mundanas, em quadros e parábolas, e seus relatos dessas eram muito comoventes. Na praia de Aberavon havia destroços de um naufrágio. Há muitos anos, numa noite de tempestade, um navio carvoeiro não conseguiu atracar e acabou encalhado na praia perto do atracadouro. Aqueles destroços ali permaneceram, como uma mancha feia num cenário bonito, mas ninguém nunca achou que valia a pena removê-los dali. Harry Woods tinha problemas cardíacos e já não trabalhava. Certo dia, andando pela praia, ele parou e ficou olhando para aqueles destroços. Não demorou para que, naquele amontoado de madeiras velhas e quebradas, ele enxergasse seu coração feio e pecaminoso, sua velha vida. E, enquanto ele olhava para aqueles restos através de suas lágrimas, veio uma onda forte que cobriu completamente aqueles destroços. Harry Woods viu, não a maré que havia subido e coberto a embarcação, mas o precioso sangue de Cristo que cobriu completamente toda a minha iniquidade. Salmo 51 verso 2. Analogia típica das parábolas que ele gostava de contar ao doutor naquelas noites de sábado. Todos os anos, na sexta-feira da Páscoa, a igreja se reunia para orar logo de manhã. Lembro-me em especial de uma dessas reuniões. Foi incrível e enlevadora. Ninguém parecia ter notado que o tempo passava e ninguém queria que a reunião terminasse. Ao final, o doutor, à porta, cumprimentava as pessoas que iam saindo. Harry Woods se aproximou e cumprimentou-o, dizendo: "Doutor, estou indo para casa." Um homem muito desapontado. O doutor mal podia crer no que ouvia. "O que você disse?" perguntou. "Não gostou da nossa reunião, não foi?" Foi então que Harry Woods o interrompeu dizendo: "Doutor, não queria ir para casa, queria sair daqui direto para o céu, mas como não posso, vou apenas para casa, mas estou desapontado." Cerca de um ano mais tarde, nos reunimos para orar como de costume numa segunda-feira à noite e o doutor pediu para que Harry Woods desse início à reunião. Conforme ele lia, sentíamos que a palavra do Senhor ganhava vida e, ao terminar a leitura, ele orou. Parecia nos conduzir às portas do céu e uma espécie de deslumbre veio sobre nós. Ele então assentou-se. Enquanto curvávamos nossas cabeças novamente orando com outros irmãos, ouvimos um suspiro estranho. O som aumentou e aumentou e, em seguida, parou. Levantamos nossas cabeças e vimos 2 homens fortes segurando Harry Woods, enquanto caía. Eles o levaram para o gabinete pastoral. O doutor os acompanhou enquanto nos assentávamos estarrecidos. Quando ele voltou, nos contou que Harry Woods havia ido ao seu lar eterno na glória. Ninguém ficou surpreso porque em sua oração parecia que ele já estava lá. O doutor orou conosco e fomos todos para os nossos lares sensibilizados, maravilhados e agradecidos por tudo o que Deus havia nos permitido ver, ouvir e sentir. O doutor preferia interferir o mínimo possível nas reuniões de oração. Muito ocasionalmente,
Ele nos lembrava do propósito das reuniões, que devia ser tão pessoal, mas tendo sempre em mente que quem estivesse orando ali estava conduzindo toda a congregação ao trono da graça. Trecho tirado do livro Memórias de Sandefjords, por Benton Lloyd Jones, páginas 15 a 18.